De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com mais um De Olho na Inclusão. É o primeiro do mês de dezembro. Eu sou Wesley Gamaliel e você vai acompanhar agora as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Lembrando que você pode e deve curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo e ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente tiver um conteúdo novo aqui no ONCB na rede. Vamos com os destaques do programa de hoje, começando por você, Marcos Aurélio de Carvalho. Wesley, Aguinaldo e telespectadores, duas entrevistas exclusivas e de peso, né? Duas entrevistas de muito peso, de muita importância aqui no De Olho na Inclusão. Vamos conversar com Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Os grandes resultados do Brasil, 343 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos e já projeção para o ano que vem, inclusive sobre democratização do esporte paralímpico nos estados. E vou falar também com Ana Paula Feminella, a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, vai falar sobre o Viver Sem Limite 2, 6 bilhões e 500 milhões de reais de investimento e você vai saber tudo sobre o plano daqui a pouquinho. Beleza, daqui a pouco tem tudo isso e muito mais aqui no nosso De Olho na Inclusão com Marcos Aurélio de Carvalho. E agora a gente vai para o Mick Jagger da ONCB. Ele que torceu para o Santos essa semana, ele que torceu para o Vasco essa semana, vai trazer os destaques do nosso De Olho na Inclusão. Aguinaldo Borcati, bem-vindo. Você está sendo muito maldoso comigo, Wesley. Olá, Wesley. Olá, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, gente boa e qualificada, sempre conectada aqui com a gente, de olho na inclusão. Bom, deixando as maldades de Wesley de lado, eu vou falar os meus destaques. Olha só, descaso, desleixo e multa. R$470 mil é a condenação da Supervia por escadas rolantes e elevadores parados. Daqui a pouco, todos os detalhes. E mais, Grupo Boticário vai capacitar pessoas com deficiência em tecnologia de forma gratuita. E também, projeto inclui braille e audiodescrição em igrejas históricas do Recife. É só você me chamar, Wesley, e eu trago todos os detalhes. Beleza, Aguinaldo Borcati, recebo a informação que você também torceu para o Flamengo essa semana, mas essa parte do esporte a gente deixa para daqui a pouco, no final do nosso programa. Vamos falar de esporte, nesse caso esporte paralímpico. O Brasil fez bonito lá no Chile e o Brasil trouxe mais de 340 medalhas. E a gente vai falar com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, para falar um pouco dessa conquista. Na verdade, quem vai falar com ele é você, Marcos Aurélio de Carvalho. Wesley, Aguinaldo e telespectadores do De Olho na Inclusão. Vamos falar disso aqui, ó. 156 medalhas de ouro, 98 de prata, 89 de bronze, 343 no total. Campeão absoluto, mais uma vez, dos Jogos Parapan-Americanos. Delegação brasileira brilhou em Santiago do Chile. Evidentemente que ele estava lá liderando tudo isso. É outra entrevista exclusiva do De Olho na Inclusão. Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, seja bem-vindo ao De Olho na Inclusão. Marco Aurélio, todos os telespectadores de Olho na Inclusão, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse evento tão importante para todos nós do Comitê Paralímpico, que foram os Jogos Parapan-Americanos. Pois é, fale um pouquinho sobre o ineditismo, né? Aliás, é tanta coisa inédita para citar que eu vou até dar um conselho para vocês que estão acompanhando a gente. A área de comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro, liderada pelo Daniel Brito, fez uma sistematização muito bacana com um texto ótimo chamado 23, Saiba os 23 motivos pelos quais os Jogos Parapan-Americanos de Santiago foram inesquecíveis. Está tudo lá, tem curiosidades sobre as mais diferentes modalidades. Mas, Misael, de tudo isso, né? Mais uma vez ganhar, mais uma vez os Estados Unidos em segundo lugar, mais uma vez o Brasil liderando no quadro de medalhas, de tudo isso, o que você gostaria de destacar aqui? Marcos, foi um grande campeonato, como você bem disse, né? A gente, antes do evento, tinha um grande desafio, que era superar Lima. Lima, até então, o Parapan de 2019,
havia sido a competição com os melhores resultados da história. 308 medalhas de ouro, 124, aliás, 308 medalhas no total, 124 medalhas de ouro. Então era muito difícil superar essa marca. E no final das contas, você já trouxe os números aí, a gente superou de longe as marcas de Lima. Então, o resultado foi realmente épico, foi realmente extraordinário. Para os telespectadores de Olho na Inclusão terem uma ideia, se você somar as medalhas de ouro do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto colocado, não totalizam a quantidade de ouro do Brasil. Então, realmente, foi uma campanha estupenda. E algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, na convocação, 40% dos atletas disputaram o Parapan pela primeira vez, ou seja, uma delegação com muitos estreantes. Depois, 100 medalhas, aliás, mais de 100 medalhas, foram conquistadas por atletas jovens, com idade inferior a 23 anos. Então, realmente foi importante para o presente, porque marca realmente a liderança do Brasil nas Américas, mas foi fundamental também para o futuro, que com essa quantidade de atleta jovem conquistando resultados já em 2023, atletas que tranquilamente estarão em Los Angeles, estarão na Austrália. Isso é uma demonstração de que o Brasil estará bem servido, Marcos Aurélio, nos próximos anos, e certamente aí o comitê tem um caminho muito promissor, os atletas paralímpicos, o movimento paralímpico brasileiro, com relação aos resultados. Algo que gratificou muito também o Comitê Paralímpico foi o resultado já dos projetos que a gente iniciou em 2018, das escolinhas de esportes. Atleta da escolinha de esporte ganhando medalha de ouro, foi o caso, por exemplo, da Alessandra, o Vitinho, que foi aqui também da escolinha, já ganhando medalha, atletas de 15 anos do tênis de mesa, também nos projetos de base. Então, demonstrando que os projetos de base, eles tanto promovem a inclusão, como também formam grandes atletas para representar o Brasil. Misael, não, só para dar um detalhe, né? Só em natação o Brasil conquistou 120 medalhas. É um número realmente expressivo. Somente Sendo 67 de ouro. Exatamente, 67 de ouro dessas 120. Impressionante. Misael, vamos aproveitar essa entrevista volto a lembrar, então, quem quiser saber todos os detalhes está lá no site do CPB. Não só os detalhes sobre os dias de competição, quanto essa sistematização que foi feita, saiba os 23 motivos pelos quais os jogos foram inesquecíveis. Mas eu gostaria que a gente já projetasse o próximo ano. Primeiramente, falar do calendário internacional, porque duas grandes competições vêm aí, na qual o nosso CPB participa intensamente, o Mundial de Atletismo, que se a minha memória não está me traindo, 17 a 25 de maio, e os Jogos de Paris, começando dia 28 de agosto, não é isso? Exatamente, Marcos Aurélio. O Mundial de Atletismo, um campeonato fortíssimo, já mais de 70 países inscritos. O Brasil deve ir com força total. Vale destacar que no Mundial de 2023, que aconteceu em Paris, o Brasil ficou na segunda posição, só atrás da China. E, aliás, em número de medalhas, números totais de medalhas, ficamos à frente da China. Então, a expectativa é muito positiva. E Paris, Marcos, é onde a gente vai, de fato, ali ter a métrica, né, do plano estratégico que foi formulado lá em 2017, se realmente o resultado foi aquele que a gente planejou. A expectativa é de fazer a melhor campanha da história, a meta é conquistar entre 75 e 90 medalhas, né? Isso certamente vai garantir a melhor posição da história. Então, obviamente que ainda tem muita coisa, né, para fazer, tem um tempo significativo até os Jogos, a gente já está agora finalizando o planejamento para o ano que vem, os ajustes, né, as lições aprendidas no último ano, mas a expectativa é muito grande, a expectativa é de que realmente os atletas possam brilhar na Cidade de Luz. Bom, você contou para mim fora do ar, né, eu fiz uma básica apuração aqui com você antes de começar a entrevista, que temos novidades também para o calendário brasileiro de 2024, para o calendário aqui das atividades no Brasil, inclusive levando em conta esses critérios que têm sido estabelecidos, que têm gerado resultados de renovação, de apostar no jovem atleta. Conte para a gente. Exatamente, a gente desfragmentou o calendário, porque nós tínhamos o calendário do escolar, do centro de referência, do alto rendimento, do campo militar e do universitário. Então, nós uniformizamos esse calendário,
onde haverá competição para o Intercentro a partir de 7 anos, terá também a seletiva do escolar, do circuito e o camping militar, além do universitário. E nós realizamos, por exemplo, no escolar, 3 regionais em 2023. Em 2024, Marcos Aurélio, todas as capitais, as 27 capitais do Brasil, receberão esse grande meeting, né, que vai contar com a participação de atletas desde os 7 anos até os 60, que são aqueles do campo militar. Um desafio imenso para a gente. Você imagina a logística para você fazer nas 27 capitais em ano de Jogos Paralímpicos, que é um ano certamente mais desafiador que os demais, até por conta da operação de jogos, praticamente 500 pessoas cruzando o oceano aí com direção à Europa, mas a gente entende que é o momento de fazer e o objetivo é levar o esporte até onde as pessoas estão. Não adianta a gente fazer 3 eventos no Brasil inteiro, como nós fizemos no ano passado, porque certamente muita gente vai ficar de fora, muita gente não vai ser atingida pelos programas. E agora, indo às 27 capitais, a gente chega mais perto das pessoas e, com toda certeza, gera mais oportunidade e isso, no futuro, vai render muitos outros atletas para representarem o Brasil como os nossos atletas têm representado tão brilhantemente nas competições que participam. Então fica aqui dois convites, ficam aqui 2 convites para vocês que acompanham o De Olho na Inclusão. Fique ligado na Rádio NCB e aqui no canal YouTube, porque ao longo do ano que vem nós vamos divulgar esse calendário com mais detalhes, inclusive como participar e tudo mais. 2, a mesma coisa vale para o cpb.org.br, que é o site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Lá você vai encontrar todo o caminho para acompanhar, ou de repente como público, ou mesmo se inscrever, acompanhar todos esses programas que têm como objetivo cada vez mais dar sequência ao que já está dando resultado, que é manter os grandes resultados dos atletas já mais experientes e apostar também nos novos talentos. Misael, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Organização Nacional de Cegos do Brasil, parabéns para você e toda a equipe do CPB por esses excepcionais resultados. Parabéns. Muito obrigado, Marcos Aurélio. Eu também quero cumprimentar aí toda a equipe da Rádio NCB, você, o Aguinaldo, o Wesley, enfim, todo mundo que faz da Rádio NCB uma verdadeira porta-voz do nosso movimento de luta, do nosso movimento esportivo, trazendo tudo aquilo que é importante para as pessoas com deficiência, especialmente para as pessoas cegas do Brasil. Saibam que vocês prestam relevante serviço, que certamente é importante para todo mundo que está ligado aí na nossa causa. Marcos Aurélio, grande abraço a você e a todos os telespectadores do De Olho na Inclusão. Aqui no De Olho na Inclusão, no canal YouTube da ONCB e também na programação da Rádio ONCB, você acompanhou o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. 343 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. E só tem uma palavra que resume tudo isso. Competência. Vou colocar mais uma. Dedicação. Aquele abraço. Pois é, entrevista com Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Olha só, Aguinaldo Borcati, para não ficar muito feio para você, eu sei que você torceu para o Brasil no Parapan e deu certo. Que sucesso o desempenho do Brasil, hein? Uma campanha histórica, né, Wesley? A melhor campanha de todos os tempos. O Brasil fazendo bonito nos Jogos Pan-Americanos e o que nos dá uma esperança muito forte com relação ao ano que vem, né? Como o Misael falou na entrevista para o Marcos, o ano que vem é ano de Paralimpíadas e o Brasil vai forte para Paris para conseguir também um maravilhoso resultado. Paris vem aí, Marcos Aurélio de Carvalho, mais uma oportunidade para o Brasil continuar brilhando nos Jogos Paralímpicos. Pois é, e pode anotar na agenda, 28 de agosto começam os Jogos Paralímpicos em Paris. Mas antes disso, como destaquei com o Misael, 17 a 25 de maio, os Jogos do Mundial de Atletismo. Portanto, não vão faltar atrações internacionais no paradesporto. É isso que vai acontecer em 2024, Wesley. Não vão faltar notícias para Aguinaldo Borcati lá no Momento Paralímpico na Rádio ONCB. Mas agora, o Aguinaldo vai falar de outra coisa com a gente, porque a Supervia é multada em R$470 mil por escadas rolantes e elevadores parados, Aguinaldo Borcati. Isso lá no Rio de Janeiro, né?
Exatamente. A AGETRANSP, que é a agência reguladora do setor de transportes do Rio de Janeiro, impôs essa multa que você falou, Wesley, R$ 470 mil à Supervia, que é a empresa responsável pela operação de trens na região metropolitana da capital fluminense. A punição veio em razão de falta de manutenção nos equipamentos de acessibilidade. Segundo a reportagem do Jornal Extra, um relatório da agência mostrou que metade, isso mesmo, 50% dos elevadores e escadas rolantes das estações de trens da Supervia estava parada em setembro. A AGETRANSP exigiu a elaboração de um plano de manutenção dos equipamentos e a resolução dos problemas. Mas adivinha, Wesley, não ocorreu. Segundo a própria agência, não ocorreu. A agência também decidiu enviar ofício à Metrorio, pedindo a apresentação de um relatório sobre os elevadores e as escadas rolantes fora de operação ou em manutenção. R$ 470 mil, multa. E realmente, descaso, descuido, desleixo com relação a questões de acessibilidade tem que ser punida com rigor. Tem que ter multa realmente, Wesley. E até quando esse tipo de coisa vai acontecer, não só no Rio de Janeiro, em outros lugares também, viu, Marcos? Até quando? Até quando alguém tomar uma providência como a autoridade deveria tomar. A Supervia é, como diriam os antigos, é useira e vezeira nisso. Em janeiro de 2014, por exemplo, um trem parou entre a estação São Francisco Xavier e a estação Maracanã, que naquela época se chamava Derby Clube, e passageiros, em plena luz do sol de 9 da manhã, tiveram que caminhar nos trilhos de uma estação a outra. Idosas, pessoas com deficiência, tiveram que pular, porque quando não tem a plataforma, o trilho fica muito distante do chão, da altura do piso do trem. Pular para o chão e caminhar nos trilhos. Em 2017, um acidente no ramal de Japeri, na Baixada Fluminense, também provocou problemas. Alguns ferimentos, aí não graves, mas alguns ferimentos, e também provocou problemas e transtornos para pessoas com deficiência. A Supervia é uma concessionária que faz o que bem entende e faz com que muita gente tenha saudade, por incrível que pareça, dos velhos trens da Rede Ferroviária Federal S.A. Aguinaldo Borcati, esse problema não acontece só no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também temos vários problemas nos trens, nos metrôs, nos ônibus. E aí, pelo seu lado, como é que é? É um problema das grandes cidades do Brasil. Curitiba também não é diferente. Inclusive, recentemente, tivemos um movimento, na capital, envolvendo o Instituto Paranaense de Cegos e outras entidades, pedindo mais acessibilidade, não só no transporte público, mas na cidade como um todo. E como você disse, as cidades brasileiras precisam atentar para esse detalhe. Inclusive, também o Tribunal de Contas Municipal apontou falta de acessibilidade nos terminais de ônibus de São Paulo. É preciso que o poder público atente para esses detalhes, porque a acessibilidade, Wesley, não é um favor. A acessibilidade a pessoas com deficiência é direito, e direito tem que ser garantido. É isso, Aguinaldo. Direito precisa ser garantido e esse problema pode ser resolvido com o plano Viver Sem Limite, que foi lançado a semana passada. Nós noticiamos aqui no nosso De Olho na Inclusão. A cerimônia de lançamento aconteceu no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, do ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, e da secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, que é a entrevistada de Marcos Aurélio no nosso De Olho na Inclusão. E a primeira parte da entrevista a gente vai conferir agora. Wesley, Aguinaldo e telespectadores do De Olho na Inclusão, pois estamos falando aí de 95 ações diferentes que vão acontecer ao longo de 4 anos, 6 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos. É o Plano Viver Sem Limite 2, é a nova versão do Plano Viver Sem Limite, que foi lançado num evento no dia 23 de novembro, uma quinta-feira. Inclusive, nosso Beto Pereira, presidente da ONCB, nos representou nesse evento, e nós vamos falar numa entrevista exclusiva
com a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminella. Descrevendo para vocês pessoas cegas ou com baixa visão severa, nesse momento eu dividi a tela em dois. Estamos do lado esquerdo está a secretária, do lado direito estou eu. Daqui a pouco vou fazer aquele recurso para dar destaque a quem está falando. É o famoso speaker view do sistema. Mas antes de mais nada, descrever isso, a secretária está elegantemente trajada, tem cabelos ondulados, tem uma parede branca ao fundo e eu aqui com a logomarca do nosso programa De Olho na Inclusão. Secretária, seja bem-vinda ao De Olho na Inclusão. Estamos falando de 95 ações ao longo de 4 anos. É um projeto, no mínimo, ousado, né? Olá, telespectadores. Olá, Marco Aurélio. É um prazer aí, o pessoal De Olho na Inclusão. É uma alegria, né, estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma brevíssima autodescrição. Sou uma mulher branca de 50 anos, estou com um batonzinho aqui e o cabelo, eu acho que o Marcos já explicou, né? Marcos, então é isso. São 95 nessa primeira etapa. Então, o plano tem 4 anos, mas ele vai ter revisão anual. Então, esses 6 bilhões e 500 mil 500 milhões, aliás, se devem às 95 ações. Ações que serão desenvolvidas por 11 ministérios, né, e que teremos aí, então, o objetivo de começar a impactar na melhoria das condições de vida da população com deficiência em todo o nosso país, através das políticas públicas que são desenvolvidas por esses 11 ministérios, né? Então, faço destaque aí o nosso próprio Ministério, né, dos Direitos Humanos e da Cidadania, que tem uma agenda aí de formação de lideranças, toda uma agenda também de garantia, né, o plano Viver Sem Limite será coordenado por nós, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, acompanha aí o monitoramento da Casa Civil, né, a Presidência da República, fortemente apoiada aí, né, pela Casa Civil, coloca, então, o plano como um plano estratégico para o governo federal, e as ações na educação são bastante volumosas, né? Efetivamente, de mais de 3 bilhões, ações em torno do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério dos Esportes, Ministério da Cultura, ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, são muitas iniciativas que vieram, né, essas ações vieram das demandas que a própria sociedade civil apontou para a gente, através do CONAD, né, onde, né, no CONAD a gente tem aí a participação, né, da ONCB, através do Carlos Ferrari, né, do Márcio Aguiar e do Beto. E a gente tem, então, também essa participação, porque estivemos em 12 capitais, fizemos consulta pública online. Então, esse diálogo aconteceu a partir das demandas da própria sociedade e a gente apontou essas demandas para os ministérios. Os ministérios nos devolveram 95 ações mais fortemente desenhadas para que a gente impacte, né, na população com deficiência. Isso aí, o Márcio Aguiar, que é o nosso secretário-geral da ONCB, Beto Pereira, nosso presidente, que, aliás, estava no evento, pôde conversar com o presidente Lula e com a senhora, e também, a senhora falou do Carlos Ferrari, que é o nosso diretor de Relações Institucionais da ONCB. Secretária, não, e até... Liderança, né? São líderes naturais do segmento de pessoas cegas e com baixa visão no Brasil. Secretária, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre exemplos práticos, né? Porque a essa altura muita gente está dizendo assim, não, mas eu quero saber o que isso vai impactar na minha vida. Eu ouvi numa das entrevistas que a senhora já prestou sobre o programa Viver Sem Limite 2, falar, por exemplo, da questão do transporte público, de garantir ônibus adaptados, garantir um maior número de adaptações, não só nos transportes coletivos, mas também nas vias, né? Queria saber em que medida esse investimento do Viver Sem Limite vai melhorar a qualidade do deslocamento, portanto, da mobilidade e a qualidade das cidades para as pessoas com deficiência. Exatamente. Essas são 95 ações empreendidas pelo governo federal. Nós vamos a todos os estados, aos municípios que quiserem também aderir ao Plano Viver Sem Limite, e o esforço é reunir, né, esforços e recursos, né, tanto financeiro
quanto recurso de capacidade técnica, dos serviços que são oferecidos pelos estados e municípios. Assim, a gente fortalece e transforma a realidade no cotidiano das pessoas com deficiência, né? Porque é no cotidiano, né, no dia a dia, nas cidades, que a vida acontece, né? Que o direito sai da nossa Constituição e se efetiva na vida das pessoas. E é esse o nosso objetivo. Então, são ações bastante palpáveis, essas 95, né? Entre elas, assim, o programa Caminho Direto da Escola, do FNDE, onde vai comprar ônibus acessíveis para que as crianças possam ir e voltar, né, para a escola com ônibus acessíveis, ônibus escolares, não só para garantir esse transporte, né, casa-escola, quanto as atividades extraescolares, as outras atividades complementares, né, na educação, né? Quando a secretária fala FNDE, que é por onde vai entrar esse recurso para os ônibus, ela está se referindo ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é um programa bem antigo, que já existia nas gestões anteriores de Lula, de Dilma, e até mesmo na anterior, o FNDE é até anterior ao governo Lula, quer dizer, essa marca já existia. É uma instituição, já existia em governos anteriores do próprio Fernando Henrique Cardoso. Secretária, um outro exemplo prático, a questão da empregabilidade. Em que medida esse recurso, esse dinheiro, esse investimento planejado, planificado, pode melhorar essa barreira que é enorme, principalmente para as pessoas cegas, para nós de baixa visão, que é o meu caso, também, mas principalmente para as pessoas cegas no Brasil? Exatamente. O Ministério do Trabalho e Emprego se comprometeu com a criação de 120 mil novos empregos formais para as pessoas com deficiência, né, e reabilitadas do INSS. E a gente vai construir, assim, em torno da Câmara Interministerial também, outras soluções de melhoria da empregabilidade e de renda também. Não só para as pessoas com deficiência, quanto para suas famílias, né? Há uma relação aí bastante direta do empobrecimento da população, né? Das famílias, em virtude do alto custo né? Advindo aí, né, da deficiência, né, uma compra de uma cadeira de rodas que requer né, amplia a qualidade de vida de uma pessoa com deficiência física, por exemplo, ele é caro, né, um investimento alto, e há outros insumos aí que acabam encarecendo a vida da população e das famílias, né, de quem tem deficiência. Então, são soluções que a gente pensa em avançar ainda, não estão ainda desenhadas entre as 95 propostas, por isso o plano vai se aperfeiçoando ao longo dos anos, e a gente quer, assim, que não sejam só 95, a gente consiga cumprir com outras lacunas nas políticas públicas, promovendo, por exemplo, iniciativas na economia solidária, né? Iniciativas que muitas vezes acontecem com a população que é atendida como usuária dos serviços de saúde mental, por exemplo, com as mães, os familiares, né, de quem tem uma deficiência e que a família recebe o BPC e o BPC ainda não é o suficiente, né, para o provimento da família. Então, são muitas necessidades, né, e muitas as demandas que ainda vão ser complementadas ao longo desses 4 anos de Viver Sem Limite. Secretária, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui na nossa conversa, peço que a senhora continue conosco aqui no De Olho na Inclusão. Telespectadores, daqui a pouquinho a gente volta com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, a secretaria que é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o Plano Viver Sem Limite, com tantas e tantas ações. E aí, daqui a pouco, na segunda parte dessa entrevista, eu quero saber da secretária qual é a relação que ela gosta sempre de estabelecer, e é importante que estabeleça, entre um plano como esse e o combate ao capacitismo, que é o preconceito, que é aquelas pessoas que partem do princípio que nós, pessoas com deficiência, não estamos aptos para determinada atividade ou para determinado emprego. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E também, como garantir a transparência? Ou seja, os conselhos vão acompanhar, principalmente o CONAD, vai monitorar esse dinheiro, vai saber para onde vai esse dinheiro. Tudo isso daqui a pouquinho, na segunda parte dessa entrevista exclusiva com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu volto já já com essa entrevista.
Bom, você conferiu a primeira parte da entrevista com a Ana Paula Feminella, ela é secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, secretária nacional, e daqui a pouquinho, Aguinaldo Borcati, você vai saber como é que tudo isso vai ser monitorado, viu? Eu sei que você é muito preocupado com isso, daqui a pouquinho ela vai contar pra gente, viu? Todos nós estamos preocupados com isso, né? As correções dos erros do programa passado, então vamos ficar sabendo daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero que você me conte essa notícia que o Grupo Boticário vai capacitar pessoas com deficiência em tecnologia de forma gratuita. Iniciativa privada e que atinge as pessoas com e sem deficiência. O Grupo Boticário está com mais de 1.000 vagas abertas para a 4ª edição do programa Desenvolve, de formação e inclusão na área de tecnologia. O programa é gratuito e destinado a pessoas com renda familiar de até R$ 4.000 mensais. Além disso, 20% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. O curso tem duração de 6 meses e acontece online, com carga horária de 20 horas semanais. Os participantes terão acesso a conhecimentos técnicos e a cursos de inglês e espanhol. Os interessados podem escolher entre 7 trilhas de aprendizado. Eu sei que os nossos espectadores já estão interessados em saber com relação às inscrições. Então, atenção aí. As inscrições vão até 8 de dezembro e é por um link. E o link, é claro, já estou deixando aqui na descrição do vídeo para que você interessado possa acessar. Link na descrição do vídeo, acesse, faça a sua inscrição e depois você compartilha com a gente aqui o resultado do nosso De Olho na Inclusão. Agora a gente vai voltar a ouvir a Ana Paula Feminella, que é secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para a parte que Aguinaldo Borcati gosta. Vamos saber como é que o plano nacional Viver Sem Limite vai ser monitorado. Vamos lá, Marcos. Wesley, Aguinaldo e telespectadores, como prometido, estamos de volta, agora com o segundo e último bloco da entrevista exclusiva com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretária, a senhora fala hoje diretamente da onde? Está em Brasília? Estou em Brasília, aqui no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, onde Na fica... sede do Ministério. Logo cedo a secretária na sede do Ministério, já trabalhando intensamente. Secretária, nós tínhamos prometido do bloco anterior falar nesse bloco sobre o seguinte. Primeiramente, capacitismo. Eu vi uma entrevista sua na qual a senhora destacou que o Plano Viver Sem Limites também é uma forma muito eficaz de combater o capacitismo, o preconceito contra a pessoa com deficiência. Por quê? Porque nós vamos ter ações, tem um eixo próprio para o enfrentamento à violência e ao capacitismo, né? A gente está chamando de capacitismo, é o termo que nós estamos usando para definir o que é a discriminação em razão de deficiência. A discriminação em razão de deficiência ela é praticada, muitas vezes, até sem a intenção, né? Até mesmo os pais, na intenção de superproteger, de proteger o seu filho das violências, do bullying, muitas vezes a superproteção acaba tirando as oportunidades de aprendizado e a criança, né, desde cedo, pode aprender aí que ela tem menos capacidade ou menos possibilidade ou menos autonomia do que os demais, né? E isso tem um efeito bastante nocivo e impacta ao longo de toda a vida, inclusive a vida adulta, inclusive na empregabilidade, né, e até a vida de pessoa idosa. O que a gente tem como ações no eixo de enfrentamento à violência e ao combate ao capacitismo é uma grande campanha, né, de valorização da presença da pessoa com deficiência em qualquer espaço, o explicar o que é capacitismo. Então, dizer que capacitismo é crime, está tipificado, a Lei Brasileira de Inclusão relata que, né, que não, o que é a discriminação em razão de deficiência, apesar de não usar o termo capacitismo. A nossa própria Constituição fala nisso. Nós temos o Disque 100, ele já sofreu aí melhorias no Disque 100. O Disque 100 hoje já tem um número de WhatsApp para denunciar qualquer forma de violação de direito humano. Ele também está com a legenda, com o teleatendimento em Libras, como já existia, mas ele tem uma mudança do protocolo. As pessoas agora começam, né, os atendentes começam a atender de forma a explicar para a população
que ligar, né, se o caso é um caso de capacitismo e que medidas fazer. Então, a nossa agenda de direitos humanos para as pessoas com deficiência, ela pressupõe 4 tipos de políticas públicas. As políticas afirmativas, né, aquela reserva de vagas nas universidades, nos empregos, a garantia da presença da pessoa com deficiência em todo espaço, né, a reserva de vagas nos editais. O Ministério da Cultura está apontando vários editais onde ele incentiva a contratação de pessoa com deficiência, seja ator, atriz ou artista, ou os profissionais que atuam nos bastidores, né? Os gestores públicos também já têm, né, os concursos públicos. Então, a gente tem as políticas afirmativas, as políticas valorizativas. Então, essas campanhas, o difundir, né, sobre os direitos, o difundir os dias de visibilidade da pessoa com deficiência. Agora, proximamente, a gente tem dia 3, né, o Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A política pública formativa. O que é a política pública formativa? É o da formação. Muitas vezes a gente não fala na agenda de conhecimento a respeito da deficiência, né? As pessoas com deficiência existem ao longo de toda a história da humanidade, já existiram faraós, né? Roosevelt tinha deficiência. Pouco se fala do papel e da contribuição, né, das pessoas com deficiência no desenvolvimento social, histórico, no conhecimento que a humanidade produziu e continua produzindo. Então, a presença e a valorização é preciso que esse tema da deficiência seja desvendado pela perspectiva humanística, para que a gente essa pauta entre nos currículos escolares, e também os gestores públicos, os servidores públicos e todo mundo que faz atendimento ao público entenda o que é a equiparação dos direitos da pessoa com deficiência, como atender de forma adequada as pessoas, reconhecendo as nossas especificidades, que a minha é diferente da sua, né, e aí vai, né? Então, assim, e que está tudo bem, né? Então, que valorização, a formação também requer o entendimento sobre por exemplo, no serviço público, da compra de tecnologias assistivas, né? A gente tem ouvido falar muito naquele óculos Orcan, que fica falando para a pessoa cega, né, que bota, e que muitas pessoas cegas não se identificam como um equipamento adequado para ela, porque precisa, sim, desse diálogo, né, do usuário final, né, a experiência. E a própria autoridade pública tem que pesquisar antes de sair comprando, né? Para não gastar dinheiro à toa, né? Para não jogar dinheiro fora, como está acontecendo, né? Para agir com responsabilidade e não jogar dinheiro fora com ilusões, com propostas que nem sempre correspondem ao que é oferecido. Secretário, estou com um pouquinho só de tempo, eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão da transparência. O que eu quero dizer com isso? O CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é um conselho que representa os diferentes segmentos do nosso setor e, por exemplo, a ONCB tem cadeira como titular no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em que medida os conselhos, as entidades representativas, os órgãos de controle poderão ter espaço para vigilância sobre o uso desse dinheiro, dos 6 bilhões e 500 milhões que serão aplicados no Viver Sem Limite? Quais são os formatos, as ferramentas para garantir da transparência? A primeira delas é o observatório das ações do Viver Sem Limite, mas antes dela se implementar e ser divulgada, a gente vai instaurar a Câmara Interministerial, que vai fazer a gestão do Plano Viver Sem Limite. Essa Câmara vai resolver o formato, vai dialogar sobre o formato do controle social. Então, além do CONAD, o CONAD já é o instrumento, né, onde tem o controle social, mas ela vai ser multiplicada aí também para que todo cidadão e cidadã possa participar e os conselhos estaduais, municipais também participem. Uma iniciativa que, então, a gente vai dialogar com a população também como é que essas formas de controle social vão acontecer. Vamos criar o Fórum de Gestores pela Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? E também como é que a gente vai fazer a gestão do próprio observatório. Então, essas são medidas aí que a Câmara Interministerial, assim que a gente
sair a portaria de nomeação dos representantes dos ministérios dessa Câmara, vão deliberar também sobre esse formato do controle social, desses formatos. Acredito que não há um formato só, né? O CONAD é um instrumento importante, desde que começamos a implementar, a construir, a elaborar o Viver Sem Limite 2, nós temos dialogado todas as reuniões com o CONAD, mas ele vai também se ampliar para que um cidadão, uma cidadã, alguém que não esteja no CONAD também possa ter uma atuação, um controle, e claro que os órgãos de controle são fundamentais nesse contexto. As ouvidorias também, a CGU está envolvida também com ações aí numa rede de ouvidorias que vai fazer o monitoramento, porque nesse dia nós também, o presidente Lula assinou o decreto da acessibilidade dos prédios públicos federais. Então, são muitos prédios públicos, né? Como você deve imaginar, né? Mais de 10 mil, e que vão ser impactados aí, todos os órgãos públicos vão apresentar o seu laudo de acessibilidade e seu plano de acessibilidade, que vai poder ser monitorado também. Então, há uma grande engenharia, né? Que se pode dizer, para que a gente monitore, aponte esses dados, e a nossa secretaria tem esse compromisso por conta também, né, de aqui sediarmos o CONAD, a gente ter esse compromisso aí com a participação social. Bom, gente, é claro que nós teríamos tantas outras coisas, tantos outros assuntos para abordar com a secretária, mas o tempo passa muito rápido. E, secretária, mais uma vez agradecer, eu até propositadamente agora dividi de novo a tela para que o telespectador vidente, que é assim que a gente chama tecnicamente os telespectadores que têm visão normal ou os de baixa visão como eu, como o Aguinaldo, possam acompanhar. Do lado esquerdo da tela está a secretária, do lado direito estou eu. Muito obrigado. Gente, nós conversamos com a autoridade máxima do Poder Executivo, que acaba de fazer um coraçãozinho, estou descrevendo aqui para os ouvintes, coraçãozinho para vocês que estão nos acompanhando. Nós acabamos de conversar, ela está aqui sorrindo, com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que a secretaria é um órgão do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela é a máxima autoridade no Brasil do Poder Executivo no tema deficiência. Secretária, muito obrigado por essa entrevista exclusiva para o De Olho na Inclusão. Muito obrigada, fiquem às ordens aí. Ela falou com a gente aqui no programa, que está sempre atento, vigilante, mas também divulgando as boas iniciativas para inclusão, acessibilidade e para a ruptura com os preconceitos. Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui no nosso De Olho na Inclusão, falando do lançamento do Plano Viver Sem Limite. Várias ações, são 4 eixos que prometem melhorar a vida de quem tem deficiência aqui no nosso país, Aguinaldo Borcati. Satisfeito aí com o modo de monitoramento? Sim, com as explicações, os esclarecimentos trazidos pela Ana Paula Feminella, a gente fica um pouco mais tranquilo, né, com relação àquilo que vem sendo a preocupação de todos nós. O programa é excelente, foi apresentado e a gente fica até entusiasmado, mas nos preocupa um pouco essa questão de monitoramento, né, de como isso vai chegar aos seus destinatários, né, que são as pessoas com deficiência. Agora a gente fica tranquilo, mas é claro que a gente vai continuar de olho, sempre atento para acompanhar o que vai se passar, o que vai acontecer daqui para frente, Wesley. Um ponto importante desse plano, na minha opinião, Marcos, é a proposta de formar profissionais em diversas áreas para trabalhar com pessoas com deficiência. É o que muita gente precisa, né? Capacitação, exatamente, capacitação, inclusive formar profissionais que vão lidar com as pessoas com deficiência nos sistemas de transporte, nas lojas, nas repartições públicas. Vocês repararam que ela falou também sobre o investimento para que prédios públicos, muitos deles não são ainda, sejam prédios com acessibilidade, com todos os recursos para a mobilidade. Então, isso também é um investimento absolutamente necessário. Não é possível que em pleno século XXI o Brasil tenha a maioria dos prédios públicos ainda sem condições de receber adequadamente pessoas com as mais variadas deficiências. O plano é ousado, 6 bilhões e 500 milhões. O plano ele tem 95 ações previstas, outras que podem surgir, como ela diz, em parcerias com outros ministérios. Então, agora é isso, é monitorar, cobrar e, claro, prestigiar e aplaudir quando realmente as ações estiverem sendo realizadas para valer.
É isso. Já que estamos falando de prédios, vamos para um prédio, mas não é público. É um projeto que inclui braille e audiodescrição em igrejas históricas do Recife. Agnaldo Borcati, olha a acessibilidade aí. Pois é o projeto Recife Além do Olhar, que vai tornar igrejas históricas da capital pernambucana mais acessíveis a pessoas cegas e surdas. A iniciativa irá instalar painéis táteis e com braille em 3 igrejas de Recife, Wesley, para que os visitantes possam conhecer a arquitetura delas e ler sobre a história de cada uma. Também haverá QR Codes que darão acesso a vídeos do YouTube com audiodescrição em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Serão 3 igrejas que farão parte do projeto. Atenção, pessoal do Recife ou quem vai viajar para lá. As 3 igrejas são a Basílica do Carmo, que foi construída entre os séculos 17 e 18, a Igreja da Conceição dos Militares e a Igreja da Madre de Deus. É cultura sacra. Eu acho legal demais visitar prédios históricos, inclusive igrejas antigas, Wesley. É isso, e você que está acompanhando a gente, for para lá, compartilhe as suas impressões com a gente nas redes sociais, @ONCB na rede, e também aqui no nosso chat. Aliás, o programa está quase acabando e hoje eu não falei que você pode participar pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, é o 11 92006 1342. Neste domingo, dia 3, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e vai acontecer a primeira caminhada de usuários de cão-guia, Marcos Aurélio. Onde vai acontecer, hein? Exatamente, vai acontecer a caminhada na região da Avenida Paulista, com ponto de encontro na Estação Brigadeiro. Então, atenção quem mora em São Paulo, ou quem mora em São Paulo capital, quem mora no interior, mas pode vir para a capital, ou mesmo você que mora em outros estados, mas quer passar o fim de semana em São Paulo e participar dessa atividade. Domingo, como disse Wesley, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e a concentração vai acontecer às 3h30 da tarde na região da Avenida Paulista. É a primeira edição da Caminhada pela Inclusão, promovida pela União Nacional de Usuários de Cão-Guia, a UNCG. O evento celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O tema deste ano é: não deixe ninguém nem para trás, nem para fora. Participe, então, tem como objetivo reforçar a importância do respeito às diferenças e também da inclusão das pessoas com deficiência visual usuárias de cão-guia, né? A importância de que essas pessoas tenham realmente pleno alcance nos direitos, sejam plenamente alcançadas pelos direitos e conquistem novos direitos. A participação no evento, claro, é gratuita, é uma caminhada. Basta chegar e se juntar ao grupo. A concentração acontece, repito, neste domingo, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3h30 da tarde, na Estação Brigadeiro do metrô, no lado par da avenida, na saída G, né? Porque tem 4 saídas ali, a Estação Brigadeiro do metrô, é na saída G, no lado par, para quem quiser participar. O pessoal começa por ali e a turma está chamando não somente os usuários de cão-guia, os tutores, mas também as famílias socializadoras, quem mais tem essa relação de muito carinho, muito afeto e muito reconhecimento pela importância do cão-guia. Então começa, repito, 3h30 com a concentração na saída G, lado par da Avenida Paulista, da Estação Brigadeiro, e depois eles vão caminhar até ali a região do Trianon MASP, até o Vão Livre do MASP, vão seguir essa caminhada. Portanto, um grande abraço aí para o Vinícius Nascimento e toda a turma da UNCG, dessa entidade que está promovendo o evento, é a União Nacional dos Usuários de Cão-Guia, Wesley. É isso, aproveita então, faça aí a caminhada e também compartilhe com a gente aqui nas redes sociais. O nosso De Olho na Inclusão fica por aqui, lembrando que semana que vem tem mais um programa com as principais notícias de inclusão e acessibilidade. E ele, o nosso Mick Jagger, você encontra na Rádio ANCB com o nosso Esporte de Visão, com o Momento Paralímpico. Agora, Agnaldo Borcati, eu quero saber de você o que aconteceu com o Botafogo. Você decretou que ele seria campeão e eu tenho mensagem sua de julho aqui no meu WhatsApp e agora, nesse momento, parece que vai dar Parmeira. O que você me diz sobre isso? O Botafogo é daqueles estranhos casos. Talvez no futuro a gente vai saber exatamente o que aconteceu, se foi alguma questão interna. Fato é
que o Fogão era apontado por muitos, né, como já o virtual campeão, até porque abriu muita vantagem, mas acabou perdendo fôlego, foi ultrapassado e hoje o título está muito mais próximo do Palmeiras. Você falou até entrega a taça. Você falou, tá aqui, ó. Entrega a taça. Isso não é verdade, meu caro Wesley. Eu até desafio você trazer essas provas, né, do que você vem dizendo a meu respeito. Mas o que é verdade é que realmente a gente fala sobre esse e outros assuntos no Esporte Divisão, agora na segunda e na quarta, sempre a partir das 8 da noite. Lorena Oliveira, André Ferreira, Alex Simplício, eu e um convidado especial que normalmente está junto com a gente para falar sobre esportes paralímpicos e sobre esse campeonato brasileiro. Esse campeonato brasileiro, muitos diziam que pontos corridos não traz emoção, mas esse de 2023, o Wesley, está sendo diferente, hein? Esse está muito emocionante. Bom, você também me encontra na Rádio ANCB no Momento Paralímpico, sempre durante a programação musical. Até sexta-feira, Wesley. Sexta-feira que vem, a gente está de volta aqui no De Olho na Inclusão. Marcos Aurélio botava fé no Flamengo, mas você foi torcer pro Flamengo, não deu certo, viu, Marcos? Mas aí, esse ano não. Esse ano, desde o início, eu estava bem desconfiado, Wesley. Primeiramente pelas escolhas equivocadas de treinadores, Vitor Pereira, depois o Sampaoli, e depois porque a diretoria do Flamengo realmente não é exatamente uma diretoria que entende de futebol. Eles até acertaram em algumas questões na parte financeira, administrativa, mas lembrem, essa diretoria herdou um clube sanado financeiramente pela diretoria anterior, pela gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que foi uma gestão que teve que segurar o orçamento, não contratou grandes jogadores, teve que aturar a reclamação da torcida, mas foi graças àqueles 2 mandatos de 3 anos, né? 13, 14 e 15, 16, 17 e 18, esses 2 mandatos é que foi possível a atual diretoria, que assumiu em 2019, conquistar tantos títulos com o clube, né? Então, na hora de roer o osso foi a gestão anterior, na hora do filé mignon é a gestão atual e mesmo com filé mignon não sabe o que fazer. Até a semana que vem, viu, Marcos? Para vocês também, Aguinaldo, Wesley e toda a equipe, e é como eu costumo dizer, né? Nós temos um compromisso aqui com a credibilidade, com a informação correta, com as notícias de inclusão, acessibilidade, defesa e garantia de direitos. E falando em garantia de direitos, eu garanto para vocês que estaremos sempre de olho na inclusão. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.